Olá, queridos e queridas! Hoje eu tô aqui para apontar 3 erros que fazem seu filho ir mal na escola mesmo estudando. Seu filho até estuda, mas mesmo assim continua tirando nota baixa, eu tô aqui para te ajudar. Isso tem acontecido muito, muitos pais e mães me procuram falando: Michele, meu filho estuda, estuda, estuda e as notas continuam ruins. E muitas vezes a criança até faz um acompanhamento com outra profissional e continua também tendo notas baixas. E eu vou te apresentar 3 problemas que podem estar atrapalhando os estudos do seu filho. Primeiro ponto é o seu filho estudar sem um método. Muitos alunos que chegam para mim, eles apenas leem a matéria e falam: estudei para a prova, vou fazer a prova, e aí vem a nota baixa. Porque qual que é o maior problema? O problema é que não adianta só ler a matéria. Para que seu filho faça uma boa prova, o primeiro ponto é estudar com um método certo. Primeira coisa, ler a matéria, tirar as dúvidas, fazer exercícios, tirar as novas dúvidas que vão aparecer após esses exercícios e depois fazer um resumo, um esquema ou até um mapa mental para absorver aquele conteúdo. Muitas vezes a criança ela não aprende ou entende ou guarda a matéria apenas lendo. Muitas vezes é preciso escrever também para aprender a entender. Estudar não é olhar para a matéria apenas. Estudar é ler e entender. O próximo tópico que pode estar atrapalhando um erro que seu filho pode estar cometendo, que pode estar atrapalhando ele no estudo, é estudar na véspera de prova. Quem me conhece e faz acompanhamento comigo há um tempo sabe que o maior problema hoje em dia é o estudo na véspera de prova. Às vezes a gente tem muito para casa para fazer, muito trabalho escolar, né? E o aluno fica um pouco sobrecarregado, mas o segredo é a organização. E além da organização, o ideal é que todas as crianças estudem o conteúdo semanalmente. Então, o acompanhamento escolar, né, o reforço escolar, ele serve para que seu filho possa fazer uma revisão daquele conteúdo que foi dado na semana. E quando chegar aquela prova, ele já vai ter estudado o conteúdo, já vai ter tirado as dúvidas e ele vai só fazer uma breve revisão. Quando você estuda na véspera da prova, o seu cérebro não consegue absorver todo o conteúdo de forma integral e o seu filho não vai conseguir entender a matéria. Normalmente, as escolas têm cobrado um conteúdo cada vez maior para as provas. E aí o seu filho, um dia antes da prova, não vai conseguir absorver 3, 4 capítulos que a professora às vezes gastou 3 meses passando. Ele precisa estudar o conteúdo semanalmente, tirar as dúvidas semanalmente, e isso até mesmo no para casa. O para casa é uma ótima ferramenta utilizada pelas escolas que ajuda o aluno a entender e a estudar o conteúdo. Acaba forçando o aluno. Muitas mães e pais atualmente falam comigo: Michele, a escola está mandando muito para casa. Só que o para casa ele é essencial, na minha opinião e na minha visão, para o aluno conseguir ter um desenvolvimento, porque o para casa força o aluno a aprender aquela matéria para ele resolver o exercício para apresentar para o professor no dia seguinte. O que acontece muitas vezes é que o aluno ele aprende o conteúdo na véspera da prova, guarda para aquela prova e depois ele vai esquecer daquele conteúdo e nunca mais vai lembrar. Então, o que seu filho está fazendo estudando para a véspera da prova? Ele está aprendendo conteúdo para aquela prova, mas depois ele vai esquecer esse conteúdo e não vai aprender o conteúdo para a vida. E isso pode refletir na vida adulta dele. O terceiro ponto que eu gostaria de apresentar, que é um erro muito comum, é que os alunos têm vergonha de perguntar ou de tirar as dúvidas. Acaba que com acompanhamento ou com reforço escolar, o aluno ele tem essa chance entre o professor particular e ele de tirar essa dúvida ou perguntar, porque não vai ter ninguém ali para julgar ou para olhar. Muitas vezes na escola, o seu filho ou a sua filha, ele vai ter uma dificuldade, uma vergonha de perguntar com medo dos colegas rirem, dos colegas julgarem, mas toda dúvida é dúvida, independente dela ser boba ou não. Para uns pode ser boba, para outros não. A dúvida é uma dúvida e ela deve ser tirada, porque essa dúvida pode depois causar problemas no entendimento do conteúdo de forma integral. Então, dessa forma, uma dúvida que não é resolvida hoje vira um problema enorme de amanhã. Muitas vezes, então, o aluno ele não precisa estudar por mais horas, ele precisa estudar do jeito certo. E eu estou aqui para apresentar o meu método, a minha forma de trabalho para vocês e para conseguir ajudar o seu filho ou a sua filha a sanar essa dificuldade e a conseguir melhorar nos estudos, a sair das notas baixas
e ir em direção a bons resultados e boas notas. E além de tudo, mais importante, aprender o conteúdo de forma integral. Então me siga, curta os vídeos para que você possa ter mais dicas de estudo.